Estamos de volta na minha série Acompanhando One Piece para falar do arco de Alabasta. Este é um arco que eu sempre ouvi muito falar, mesmo antes de assistir One Piece. Então, sem enrolação nenhuma, vamos falar dos episódios 62 ao 135 de One Piece. Reitero que este vídeo é uma série. Se você não assistiu ao meu vídeo comentando sobre East Blue, volte lá para entender a forma que eu olho para One Piece, beleza? O ponto que a gente começa aqui é curioso, pois tematicamente ele ainda se amarra com muita força no ponto que a gente terminou o vídeo anterior. E esse foi o momento que eu percebi que eu preciso separar os vídeos ou pelos blocos pré-determinados ou pelos momentos que emocionalmente eu acho que é o certo a se fazer. Mas como poderia causar confusão com o pessoal se eu separasse os blocos de um jeito não convencional? Eu decidi não mudar e só compartilhar com vocês essa minha tensão. A gente começa com a turma saindo da Montanha Reversa e dando de cara com Alabum. Se você não se lembra dela, é essa adorável baleiona. Eles são papados por ela, o que dá uma péssima primeira impressão da Grand Line. A gente tem um momento com eles do lado de dentro da Alabum, onde eles conhecem um Sr. Crocus, que fica nessa ilha que me lembra demais a ilha do Mestre Kami. E todo esse trecho o anime constrói de um jeito muito engraçado, que é o tipo de cena que eu penso que é por isso que vale a pena você assistir ao anime ao invés de ler o mangá. Lipe, mas a experiência de ler o mangá é muito mais completa, por conta das histórias dos personagens de capa. O anime acaba não adaptando e mostra o que estão fazendo os personagens da ilha tal e não sei o que. Eu entendo, eu sei que você tá certo, mas eu gosto de musiquinha e de dublagem. Fora que eu me divirto muito com o humor tosco do anime. Mas logo após momentos que são tão engraçados, a gente entra no backstory, né? A gente entra na história da Alabum. E caramba, é um dos passados mais tristes até agora. E eu gosto como ele é um backstory triste e funcional, mesmo sendo enxuto. A Alabum, ela é um tipo de baleia-ilha, que costuma estar sempre em grupo, e ela tinha o seu grupo não de baleias, mas de piratas. Eles eram do West Blue, e após ela literalmente os perseguir até a Grand Line, eles acabaram deixando ela pra trás por medo de acontecer alguma coisa com ela por conta dos perigos da Grand Line. Eles prometeram pra ela que eles voltariam dentro de 2 ou 3 anos e pediram ao Crocus para que ele cuidasse dela, e isso foi há 50 anos atrás. De lá pra cá, a Alabum, que era pequenininha, ficou gigantesca e ela dá cabeçadas contra a Red Line, a faixa montanhosa que corta, né, esse mundo, esperando que um dia ela conseguisse abrir caminho para ir atrás deles, ou como se eles fossem conseguir chegar até ela por conta disso. O Crocus diz que pra ela aceitar que eles nunca voltarão seria como se os últimos 50 anos tivessem sido em vão. E então o Luffy faz uma coisa que, por mais que seja estranha, é o tipo de coisa que dá o charme do personagem. Ele enfia a porrada na Alabum sem dó, forçando ela a lutar com ele. Todo mundo fica muito confuso. Luffy, o que você tá fazendo? E aí, em algum ponto, ele interrompe a luta, declara empate e diz para Alabum que um dia eles irão retomar a luta deles. Eles vão explorar a Grand Line, mas que ele volta. Então ele faz uma nova promessa para essa baleia, de que ele irá voltar no futuro por ela. É muito ingênuo, pois os companheiros dela fizeram a mesma promessa de que eles iriam ali dar uma olhadinha na Grand Line e dentro de uns anos voltariam. Mas esse é o tipo de movimento, tipo de atitude do Luffy, que é tão assinatura dele. É uma ideia que eu não conseguiria ter imaginado e nenhum outro personagem teria chegado nessa mesma conclusão. A Alabum fica muito feliz, e eu digo como esse momento se encaixa muito forte com a temática lá de Logtown, de olhar para os movimentos do Luffy e enxergar o nascimento de uma lenda. Pois vendo o barco deles indo embora, o Crocus diz: será que estes foram os piratas que nós esperamos por todo este tempo? O garoto tem uma aura incrível, não acha, Rogers? Tô todo arrepiado. O Crocus foi no mínimo amigo do Goldie Rogers. Isso novamente é a obra dizendo pra gente: aproveita esse momento, pois você tá testemunhando o nascimento de uma lenda. Afinal, será que eles são realmente os piratas que há tanto tempo estamos esperando? Roger, concorda comigo? E nestes 2 episódios, a gente conhece a Miss Wednesday e o Mr. Nine, que aqui são só 2 trapalhões que não importam. Mas o Crocus é quem dá a explicação pra gente dos log poses, e aí vem um momento de construção de mundo muito bacana. Toda a questão dos magnetismos das ilhas na Grand Line, que fazem bússolas comuns não funcionarem, por isso você precisa dos log poses que irão registrar o magnetismo e te guiar até a próxima ilha. Cada ilha tem um tempo específico para registrar no log pose, e isso é um elemento tão simples e que dá um charme pro mundo
mundo de One Piece, além de uma missão que eles sempre vão ter em qualquer lugar que eles chegarem, ou registrar a ilha no log pose, ou encontrar um Eternal Pose para alguma ilha que eles precisam chegar. Esses que são os log poses que memorizam pra sempre ali o endereço, a coordenada geográfica pra uma ilha, e ele sempre fica apontando pra ela. Dando continuidade, a gente chega em Whiskey Peak, a primeira ilha que a gente chega na Grand Line e também a primeira ilha que se chega na Grand Line. Essa é aquela ilha em que eles têm toda uma recepção aos piratas que chegam lá, todo mundo recebe a turma com uma festona, e por mais que sejam poucos episódios, Whiskey Peak tem um curto, mas muito interessante arco, e que estabelece pra gente o arco de Alabasta inteiro. Nós descobrimos que as festonas aos que chegam é para embebedá-los e então assassiná-los, roubar o barco e tudo que eles tiverem. A sorte é que o Zoro não abaixou a sua guarda e sozinho o Zoro solou uns 100 membros da Baroque Works, a organização do mal controlada pelo Crocodile, e que será o grupo de antagonistas de todo esse trecho. Eu gosto de como acontece uma inversão da inversão aqui. Primeiro nós temos o plot twist de que a ilha basicamente é um QG da Baroque Works, e aí em meio a toda a confusão, o Igaran mostra que ele era um membro infiltrado da Baroque Works e pede para que o pessoal, para que o bando cuide da Miss Wednesday, ou melhor dizendo, a Vivi, a princesa do reino de Alabasta, que estava infiltrada também na Baroque Works, e escoltem ela até o reino de Alabasta. É bem difícil comprar essa ideia no começo, querer aceitar a Vivi, justamente porque os personagens acabaram de passar por uma inversão de expectativas. Se não fosse o Zoro atento, todos poderiam ter morrido, mas eles topam escoltá-la até Alabasta, até porque eles acabaram de chegar na Grand Line, então eles meio que não têm um objetivo muito claro até aqui, nada com pressa de acontecer, totalmente diferente da insurreição que está acontecendo no reino de Alabasta. Alabasta é todo um país que fica no deserto e que sofre pela falta da chuva que não acontece nos últimos 3 anos. E uma insurreição, isto é, revoltas populares para destronar o rei Nefertari Cobra, estão ganhando força, tendo como pivô disso tudo Koza, um amigo de infância da Vivi, pois acredita-se que o rei usou o pó da chuva, esse pó que faz com que um conjunto de nuvens que iria precipitar e levar chuva para algum lugar, seja atraída pelo pó até você e chova onde você quer. Então o povo do país fez com que uma rebelião tomasse forma, por acreditar que o rei estava roubando a chuva do seu povo, tudo orquestrado pelo Crocodile, que inclusive é um Shichibukai, um corsário, assim como o Mihawk que a gente conheceu lá atrás, e que é visto por toda Alabasta como um herói, pois enquanto ele faz as armações para que todos odeiem o rei, ele realmente atua como um vingador, protegendo a população de Alabasta com as próprias mãos. Então essa insurreição está prestes a acontecer, é o motor narrativo de todo esse arco, e também o que faz os nossos personagens terem constantemente senso de urgência. E um incômodo que eu acabo nutrindo nesse arco, que começa em Whiskey Peak, mas que se arrasta por outros momentos, foi o nível de burrice mesmo do Luffy. O nosso personagem principal tem vários parafusos a menos, eu sei disso desde o começo, mas vários momentos pra mim foi cansativo. Não ao ponto de comprometer a minha experiência com esse arco, que como um todo foi extremamente positiva, mas eu não tô aqui pra falar só bem, né? Em Whiskey Peak, o Luffy acorda em meio a toda a bagunça, Zoro enfrentando 100 agentes da Baroque Works ao mesmo tempo, incluindo alguns do topo do escalão, espadas, os cavaleiros de ouro deles. E aí o Luffy começa a lutar contra o Zoro, cara, achando que ele decidiu sem motivo a cometer um assassinato em massa com todas aquelas pessoas que alimentaram eles e que trataram eles tão bem. E é entendível essa linha de raciocínio, pois o Luffy tava dormindo. Isso inclusive gera uma piada muito boa, que o Sanji e o Usopp, eles simplesmente acordam dentro do Goimeri e eles não fazem a menor ideia do que tá acontecendo. Mas aí é todo um trecho muito longo, é um episódio inteiro da gente vendo o Luffy enfrentando o Zoro, e o Zoro tentando falar pra ele o que tá acontecendo, ele fala, eu já entendi tudo, e a gente olhando pra tela e pensando, Luffy, você não entendeu nada. Dá preguiça. Mas aí quando eles estão todos no Goimeri, prontos pra zarpar, nós temos a introdução da Nico Robin, que ao longo de todo este arco é o braço direito do Crocodile, e ela entrega de bom grado um Eternal Pose para Alabasta, e o Luffy simplesmente o destrói, porque ele não queria receber nada de uma inimiga. Eu sei que se eles tivessem seguido direto pra Alabasta, a gente provavelmente nunca teria o Chopper. É justo. Mas era literalmente um Eternal Pose pro lugar que eles precisavam ir, caramba. Que ódio, Luffy. Mas eles começam então a viagem agora com a Vivi e o Karu, esse pássaro. E esses dois são personagens extremamente carismáticos, e que rapidamente eles provam que eles merecem a nossa atenção. Aí a gente chega em todo um trecho que mostram adversidades, como a Grand Line é uma loucura, como chove, faz frio, faz neve, faz tempestade no intervalo de 1-2 horas. Na verdade, pela forma que o anime coloca, até mais incerto ainda, é mais rápido, é bem maluco, dependendo de onde você tá. Isso mostra porque tanta gente morre, porque realmente é difícil você ser um navegador com a competência para navegar na Grand Line. E eu sou apaixonado
apaixonado nesse tipo de detalhe, nesses elementos de construção de mundo. Eu adoro ver as cenas deles no Going Merry apanhando pra navegar, com a Nami delegando funções, botando ordem na casa, fazendo os homens trabalhar, uma confusão. Mas eu também adoro ver momentos do Sanji fazendo almoço, o Zoro treinando. Eu gosto como a obra constrói esses momentos e mostra pra gente trechos deles simplesmente vivendo no barco. Esse tipo de cena aproxima a gente dos personagens, faz a gente ter conexão com eles, faz a gente ter conexão com o próprio Going Merry. Isso é muito bonito, eu gosto muito. Mas então a gente chega em Little Garden, que definitivamente é uma das ilhas que eles já passaram. Esta é uma ilha de dinossauros, basicamente, por mais que no plot principal não tenha nenhum dinossauro envolvido, ou seja, um desperdício gigantesco de potencial. O foco aqui está nos dois gigantes, Dory e Brog, que lutam religiosamente todos os dias há 100 anos. Uma pompa bem nórdica, um papo sobre honra. E a obra não admite, mas pelo amor de Deus, né? Eles são um casal, não tenho o que dizer. Eles obviamente são um casal. Eles são obviamente o amor da vida do outro, nem tem disfarce. Mas todo esse trecho é muito calcado no motivo pelo qual homens vivem menos do que mulheres. Que é porque a gente é burro, né, rapaziada? São os gigantes que lutam eternamente pela honra, e aí o Zoro e Sanji fazem uma competição de quem captura o dinossauro maior para eles terem comida. E aí a gente chega no conflito com o Mr. Tree, que é o cara que comeu a fruta da cera, que quer matar e capturar os dois gigantes, pois eles possuem cartazes de procurados antiguíssimos. Então ele interfere na luta deles, para que o Brog consiga matar o Dory, e aí ele captura o Zoro e a Nami, e os coloca nessa maldita armadilha de cera de vela, que ao longo do tempo se derreterá e fará com que eles se tornem estátuas. O próprio Luffy demora para conseguir intervir nesse trecho, pois como eu já comentei no vídeo anterior, novamente o Oda usa o recurso de fazer o Luffy ficar preso em algum lugar, demora muito para ele conseguir chegar na luta. O Mr. Five e a Miss Android 18, sério, na boa, na frente da minha salada, Oda, que apareceram lá em Whiskey Peak, inclusive, e estão aqui operando junto com o Mr. Tree, e eu acho um pouco um saco essa luta toda. Fora que todo esse trecho dá uma sensação de que, nossa senhora, você abriu um armário e você encontra uma fruta do diabo, né? No começo parecia que era uma coisa especial, mas já apareceram no mínimo uns 20 personagens que tem fruta. De fato, eu que coloquei a expectativa de que as frutas seriam mais espaçadas ao longo da obra. Fato é que a vantagem de Little Garden, por mais que não seja um trecho que eu goste, o trecho inteiro tem a mesma quantidade de episódios do que a maldita luta entre o Luffy e o Don Krieg em Baratie. Desculpa, turma, mas eu ainda não consegui superar esse mala. Mas o momento mais importante em Little Garden é que o Sandro, que não acompanhou nada das lutas, encontrou uma base e atendeu um telefonema do Crocodile. E o Sanji mostrou um excelente jogo de cintura ao fingir ser o Mr. Tree e dizer que todos do bando do Chapéu de Palha foram eliminados. Isso criou uma mega vantagem pra turma, pois demora muito ao longo do arco até o Crocodile descobrir de que eles não foram eliminados. De que o pessoal tava vivo, respirando e levando Vivi pra Alabasta. De quebra, o Sanji ainda conseguiu um Eternal Pose de Alabasta, graças a Deus. Em Little Garden leva-se 1 ano para que seja registrado no Log Pose. No caminho para Alabasta, a Nami fica com uma febre terrível, causada por um ferimento em Little Garden, e por sorte eles encontram uma ilha no caminho, uma ilha inverno chamada Drun. Este é o momento que a gente entende a questão que as ilhas da Grand Line possuem estações específicas. Então eles saem de uma ilha pré-histórica, que é uma ilha verão, para chegar numa ilha inverno, que obviamente neva o tempo todo. No caminho eles são atacados pelo grupo do Wapol, que é esse chato que comeu a fruta da mastigação. Fruta da mastigação? Eu consigo entender uma fruta de borracha, uma fruta de caca de nariz, uma fruta escorregadia. Eles dão um couro no Apol neste momento, mas ele vai ser mais importante lá pra frente. E em Drun, a gente tem um trecho bem variado do que One Piece fez até aqui, pois ao invés de ser uma ilha para explorar, conhecer, é uma ilha com uma missão extremamente bem definida: encontrar um médico, curar a Nami e seguir viagem para Alabasta. Afinal de contas, o tempo é curto. A gente descobre que Drun já foi referência pela sua medicina, mas que tudo foi sucateado pelo rei. O Apol, aquele chato da fruta da mastigação. Então toda a missão principal é conseguir encontrar algum curandeiro na cidade, que a gente sabe que vai ser a Jamie Lee Curtis. E a brilhância aqui é como One Piece dispõe os seus personagens do mapa. Essa característica que eu já tô percebendo como uma das mais fortes de toda a obra. Luffy e Sanji vão atrás da carreira, o que gera uma luta contra coelhos gigantes, e aí o Luffy precisa carregar o Sanji sozinho e a Nami, que gera uma cena desesperadora, e é muito legal ver o Luffy ter um desafio imenso, que não é uma luta, apenas uma provação física muito absurda para o personagem
personagem. Enquanto o Zoro, Vivi e o Usopp, que estavam na cidade, lutam contra o pessoal do Apol que volta pra ilha. E ao chegar no castelo, lá no topo do rochedo, eles são cuidados na hora pela Kahira e pelo Chopper. Inclusive, eu sou apaixonado no jeito que o Chopper se esconde. Ao invés dele ficar com um olho pra fora e o resto do corpo escondido, ele esconde uma unidade de olho e o corpo inteiro fica à mostra. É muito idiota, mas é uma ideia genial. Meu Deus, eu amo o Chopper e o Oda. E aqui o One Piece marca este mini arco pelo principal objetivo ser, além da recuperação da Nami, a introdução do Chopper. Porque a gente tem 3 ou 4 episódios da Kuriha, cara, eu vou ser muito sincero, eu nunca lembro se é Kurira, da Jamie Lee Curtis, pronto, vai. Da Jamie Lee Curtis contando a história do Chopper, que ele foi uma rena que comeu uma fruta do diabo, a fruta humano. Eu não vou mais comentar o que eu penso sobre as frutas, tá? Sempre que eu comentar uma fruta muito idiota, você sabe o que eu pensei. Eu só aceito a partir de agora. Let it go, Elsa, let it go. E aí o Chopper passa por todo aquele clássico arco de ser considerado um monstro, de não ser aceito pelos seus. Ele não é aceito nem pelas renas e nem pelos humanos. É bem triste. Mas ele foi acolhido pelo Hiluluk, o humano que trouxe felicidade à vida do Chopper, cujo grande desejo era ver flores de cerejeira naquela ilha impossível de fazê-las crescer. É muito emocional e muito delicado toda a história do Chopper. E é interessante como depois disso, a obra chega no momento protocolar de lutinha, e por mais que seja bizarra a luta contra o Apol, pelo menos é rápida. Eu sinto que o Oda entendeu o quão o Apol era tosco e desnecessário, e ele nunca tenta fazer ele ser um grande vilão, sabe? Bem diferente do Don Krieg. Então por mais que até enrole um pouquinho, ele é derrotado. Chega a ser difícil vencê-lo em nenhum momento. A obra realmente parece ser muito consciente de que ela só tá fazendo luta nesse momento porque vai ser legal se tiver uma luta. Só pra você não esquecer que você tá assistindo um shonen de porrada. Tem que ter luta com alguma frequência para as pessoas não pararem de ler o mangá. Mas esse é um trecho que tranquilamente não precisava ter lutas. Tanto que mais nos marca e o momento que emociona, o momento que fica com a gente, é a despedida que a Jamie Lee Curtis prepara pro Chopper de Drum. Além de ter preparado a mochilinha do Chopper, a Jamie Lee Curtis fez os seus homens dispararem em canhões as flores de cerejeira, fazendo uma chuva rosa cobrir Drum, realizando tanto o sonho do Dr. Hiluluk, quanto marcando o início da nova aventura do Chopper. Eu tô indo, Dr. Doctorine. Finalmente vai começar a minha aventura. E novamente, um elemento que reforça o nascimento de uma lenda, a Jamie Lee Curtis vê o cartaz de procurado do Luffy, e nele estava escrito Monk D. Luffy. E falando com o cara que se transforma num touro, ela percebe que o Luffy tem o D no nome dele, igual ao Goldie Rogers. E isso explodiu a minha cabeça. Eu juro que eu nunca tinha reparado nisso. Por favor, como sempre, sem spoilers pesados sobre o futuro aí embaixo, beleza? Senão eu vou excluir o seu comentário. Mas nesse momento, a obra estabelece alguma relação direta do Luffy com o Rei dos Piratas. Não sei se é algo necessariamente familiar, e é muito interessante como quando o Homem-Touro fala Gold Rogers ao invés de Goldie Rogers, a Jamie Lee Curtis até diz, então é assim que chamam ele hoje em dia? Cara, genial. Mas enfim, eventualmente eu vou descobrir qual é a disso. Último ponto ainda em Drum, a Jamie Lee Curtis e o Homem-Touro recebem a mensagem de que um homem atrás do Luffy pediu para mandarem para ele a mensagem de que eles irão se encontrar em Alabasta em 10 dias. É assim que a obra introduz o Ace, o irmão do Luffy. Yes! Finalmente chegando no grande momento deste arco, e na primeira mega saga de One Piece, finalmente nós estamos no País de Alabasta. Todo trecho no País de Alabasta me agrada demais, porque é uma trama muito bem costurada, e que tem um escopo muito grande, muito maior de tudo que a gente já viu. E acontece apenas em 40 episódios. Tudo bem que a gente tá desde o episódio 60 e pouco, preparando pra chegar nesse momento, com a Vivi, a Baroque Works, o papo sobre a insurreição, mas são 40 episódios pra tudo acontecer. A gente tem um trecho da tripulação na primeira parada deles, lembrando que daqui pra frente eles vão avançar a pé, afinal o Merry não tem as moral de navegar na areia, né? O Ace é introduzido e ele é tão legal, é tão divertido descobrir que o Luffy tem um irmão, cara. Além disso, um irmão tão poderoso que trabalha para o Barba Branca. Neste ponto da história, a gente descobre que ele é o homem mais poderoso do mundo e o pirata mais perto do One Piece. Se isso é verdade ou não, eu não sei, mas eu fico meio desconfiado, sabe? Mas além do Ace, a gente também tromba com o Smoker, afinal ele tá atrás do bando desde Logtown. Então conforme a gente avança por Alabasta, a conhecer o seu povo, o povo que vai ser muito importante por conta da insurreição, a gente também tem elementos incidentais, que mostram como o mundo de One Piece é vivo. Os nossos personagens estão indo tentar parar a rebelião? Legal. Mas enquanto isso, o Ace tava indo encontrar o Luffy. E o Smoker tá vindo de Logtown atrás do Luffy também. Então por um momento a gente para de falar de Alabasta, para ter uma situação engraçada de querer ver o Ace e o Luffy conversando, entender a história dos dois, mas a gente não tem muito
tempo, porque o Smoker e a Marinha não param de encher o saco indo atrás deles. O Ace até fica mais um tempo com o pessoal, mas ele acaba debandando por conseguir informações do Barba Negra, que é quem ele está de fato indo atrás. Então a gente só tem um gostinho de ter o Ace junto nesse momento. Mas pra ser bem honesto, depois que ele sai, a trama começa a pegar tração de verdade. E a gente entra num momento muito tático, muito estratégia de guerra, porque a gente tinha uma informação de que os rebeldes estavam em Yuba, e de Yuba eles marchariam até Alubarna, a capital do reino de Alabasta, mas quando eles chegam, eles já não estavam mais lá. Então a história entra numa crise, porque cada núcleo tá num lugar, e o tempo é muito restrito, o tempo é muito curto. Então depois de várias decisões equivocadas, e neste ponto que eu já tô desistindo de querer mais o Luffy me surpreende assumindo uma postura de capitão e dizendo: nós vamos para o Rain Base, nós vamos atrás do Crocodile. Se todo o problema tá acontecendo por conta das ações da Baroque Works, vamos começar destruindo quem tá manipulando tudo. Atacar a raiz da Baroque Works. O Luffy não tá errado, mas é engraçado porque dar soco na cara do vilão é sempre a solução dele. Independente do que tá acontecendo, tudo que o Luffy fala é: quem é o vilão? Vou bater nele. Dá pra dizer que ele tá errado, né? E eles vão para a Rain Base, a cidade que é 100% Las Vegas. A cidade tem um cassino que tem um grande crocodilo em cima, bem naquele estilo de Las Vegas mesmo, que obviamente é a base do Crocodile. E aqui é muito engraçado a questão do Luffy ser super impulsivo, porque tava todo mundo falando: vamos chegar com calma, vamos com, né, parcimônia, não vamos entrar fazendo alarde. E o Luffy: quê? Eu quero justamente que o Crocodile apareça na minha frente. E ele dispara, ele sai correndo na frente de todo mundo, gritando: Crocodile! E aí todo mundo fica: meu Deus, esse é o nosso capitão, vamos correr atrás dele, né? Por conta de todo o escândalo do Luffy, o Smoker encontra eles também, vai atrás deles, vai até que eles entram no cassino do Crocodile, eles passam por um corredor, o Luffy vê uma placa que literalmente está apontando piratas pra cá, que é obviamente a entrada de uma armadilha. Ele vai correndo, ele até cita: gente, piratas é por aqui, nós somos piratas, hein? E por mais que a galhofa seja muito divertida, o que vem em sequência eu não gosto muito, porque esse é o primeiro momento dos nossos personagens de fato diante do Crocodile. E por mais que a gente vê ao longo de todo o arco que o Crocodile é frio e calculista, de que ele tem tudo planejado, a gente vê o quão a queda do Nefertari Cobra, né, pra ele conseguir assumir o poder de Alabasta é algo que ele vem tramando há muito tempo, mas muito me incomoda ele se mostrar aquele vilão que pensou em cada micro detalhe. Ele pensou na ação e na reação e na reação. Não que esse tipo de personagem não funcione, ponto, na minha opinião, mas é que a forma que o Crocodile foi escrito, pra mim, foi um pouco forçado. A gente vê toda uma cena de que ele manda o Mr. Chu, o Bon Clay, inclusive o melhor vilão de One Piece até esse ponto, disparado. Todo respeito ao Crocodile, eu acho ele um bom vilão. Não um vilão incrível, mas um vilão bem bacana. Mas é que o Bon Clay tá em outro nível. Ele manda o Bon Clay ir até Nanohana, se passando pelo rei, porque o Bon Clay tem a fruta de se transformar em outras pessoas, e assim ele confessa em praça pública que ele usou o pó da chuva mesmo, causando a fúria da população. O que pra mim foi um pouco desnecessário, porque a rebelião já estava completamente inflamada, já estava em vias de atacar Alubarna mesmo. Eles já estavam prontos. Agora eles ficaram ultra prontos. Enquanto isso, o verdadeiro rei foi sequestrado, então a Baroque Works toca o terror em Nanohana. Não é ruim, é só bem pensado demais, bem pensado num nível que extrapola. Tem aquele senhorzinho em Yuba, uma cidade que foi soterrada pelas areias e que costumava ter água, e esse senhorzinho não para nunca de cavar, por mais que venha com alguma frequência tempestades de areia que fazem com que todo o processo dele seja literalmente soterrado. Mas ele nunca para de cavar porque ele nunca perde as esperanças. Esse trecho todo é bem simples, é mais uma construção, uma ambientação, sabe? A gente só tá vendo um personagem daquele mundo. É muito importante a relação com o povo em todo o arco de Alabasta. É muito importante a gente ter a sensação de que esse é um país que é amado pela sua população e que só quer o bem. É muito importante a gente entender o quão os rebeldes são uma força popular muito poderosa que a gente tem que respeitar, porque nada mais é do que o povo se levantando contra o inimigo, que é o Estado. O povo tá sendo manipulado? Sim, mas até então eles não sabem disso, eles estão fazendo o que eles podem fazer. E aí a gente volta pra esse velho, que é só um elemento a mais ali pra contribuir na cor desse mundo, na cor desse país. E aí eu não gosto de como a gente vê isso, que pra mim já tava muito bom, apenas como uma vírgula no roteiro, sendo colocado como mais um feito do Crocodile, porque ele manda de tempos em tempos a tempestade de areia. Ele literalmente para o que ele tá fazendo pra mandar a tempestade de areia só pra sacanear com um idoso. Caramba, cara.
você é bicho ruim mesmo, hein? A gente entendeu, Crocodile. Parabéns. Toma aqui o seu troféu bicho ruim. Parabéns por pensar em cada detalhe. Pelo menos em sequência a gente tem um ótimo momento do Sanji, pois ele liga e se identifica como Mr. Prince. Eu gosto muito das interações do Sanji com o Crocodile, até mesmo por eu ter ranço do quão o Crocodile é ultra preparado. Eu gosto muito de como o Sanji consegue quebrá-lo em todas as interações com ele. Por mais que ele nunca caia na porrada com o Crocodile, ele é sempre muito bom no drible. Gera um bom contraste com o quão safo o Sanji é. Graças ao Sanji, eles conseguem escapar da prisão do Crocodile, e Smoker, que havia sido preso junto deles, teria morrido caso o Luffy não fosse o Luffy. O Luffy ordena o Zoro para salvá-lo, e o Smoker deixa que eles fujam dessa vez. Mas certamente o Smoker tem muito a se pensar, pois enquanto eles estavam todos presos, eles explicaram para o Smoker que o Crocodile estava fazendo um golpe de estado, lembrando que o Crocodile é um Shichibukai, um corsário. Ele tem autorização da Marinha para fazer o que ele quiser. Um pirata com o selo de vista grossa da Marinha. E aqui a gente vê como o Smoker é um militar honrado. Ele fica inconformado com a corrupção da Marinha. Ele percebe o quão o fato da Marinha dar liberdade para piratas é simplesmente inaceitável. A Marinha, que é constantemente extremamente corrupta desde o começo, chega nesse ponto mostrando pra gente um personagem que é dessa instituição e que não suporta ver isso acontecendo. Ele fica inconformado de ver um pirata com autorização da Marinha, literalmente provocando uma insurreição em um país para que ele consiga assumir o poder eventualmente, sendo que o dever da Marinha deveria ser impedir que isso acontecesse, ao invés de pôr panos quentes. E isso acontece enquanto ele estava caçando, em nome da Marinha, os piratas que estão literalmente lutando para impedir que a insurreição aconteça e que a Alabasta caia. É muito interessante a gente ver o Smoker duvidando da instituição que ele luta por. E mais legal ainda é como ele cresce enquanto personagem, por ser extremamente justo, e persegue os nossos personagens porque ser pirata é errado. Mas agora ele tem dúvida se a Marinha não é errada também. Fabuloso. Eu tenho altíssimas expectativas pro Smoker. Que momento e que personagem. E a gente chega num momento muito tenso, mas que eu sinto que a obra tava precisando. O Crocodile faz um braço de areia que pega a Vivi, mas o Luffy se joga até ela, e ao invés dele voltar, né, pro caranguejão gigantesco que eles estão usando para cruzar o deserto, ele joga a Vivi, mas segura no Crocodile para que ele seja pego ao invés dela, para acertar as contas com ele. Vivi alega o quão poderoso o Crocodile é, mas todos dizem, a gente confia no Luffy. Se ele quer fazer isso sozinho, a escolha é dele. E bom... É a primeira vez que o Luffy quase morre, hein, pessoal? O grande problema para enfrentá-lo é que ele é feito de areia, então não tem forma óbvia para conseguir desferir um golpe que o acerte. E assim o Luffy fica à beira da morte. Eu queria muito ver o Luffy sofrer para vencer o inimigo, e finalmente esse momento não aconteceu. Um amador que mais fala do que age. O Luffy sai de cena por um tempo, e daqui pra frente eu sinto que o Oda escreveu momento a momento como um tabuleiro ocupando a sala de jantar dele, como um mapa de Alabasta, tampinhas representando cada personagem, mostrando onde cada personagem está em relação a quem com o passar do tempo, que é muito bom e muito eficiente a forma que o posicionamento importa. Todo mundo está indo para Lubarna. Koza e os rebeldes para lutar pelo povo, a Baroque Works para incitar a guerra e os Chapéus de Palha para impedir a guerra. Existe todo um excelente plano por conta do Bon Clay, pois ele viu o rosto de todos do grupo, menos... de alguém que eu não tô lembrando agora, mas enfim. Então, para saber quem é quem durante a guerra, para saber que eles não estariam sendo enganados, todos fizeram um X preto no braço e cobriram com um pano branco. Assim, o Bon Clay até poderia se transformar numa pessoa e até imitaria o pano, mas não saberia do X. E aí tem toda uma estratégia do pessoal para chegarem a Lubarna, pois naquele momento a Baroque Works queria impedir que a Vivi conseguisse falar com o Koza, pois eles sabiam que ela poderia conseguir interromper a guerra se contasse toda a verdade para o amigo. Então todo mundo se disfarça, para que conforme eles chegassem a Lubarna, os membros da Baroque Works não conseguissem saber quem que era a Vivi, de modo que todo mundo se fez de isca para atraí-los, e de forma genial, o Oda dá início às lutas individuais do arco. Porque é muito orgânico a forma que cada um se posiciona num lugar. Algum membro da Baroque Works vai para interceptar caso fosse a Vivi, e nós temos os membros do bando enfrentando os personagens mais fortes da Baroque Works.
E como eu disse no vídeo de East Blue, eu não sou um grande fã de lutinha individual, eu gosto quando elas são rápidas, e as lutas aqui são razoavelmente boas. A do Chopper com o Zop, meu Deus, essa luta parece que não acaba. Mas o Sanji contra o Bon Clay é 10 de 10, até porque o Bon Clay é 10 de 10. A Nami com a arma dela ultra maluca construída do Zop é um desastre de luta, e por isso é super legal. E o grande destaque acaba sendo a luta do Zoro contra o Mr. One, porque o Zoro adora quase morrer nas lutas, né? Mas ele aprende a cortar o aço. Numa explicação muito poética e bonita, a gente vê ele passando a katana dele nas folhas, com a katana as beijando, sem deixar nenhum arranhão. Então, desferindo apenas um golpe, ele derrota o Mr. One. Não tem nenhum sentido prático, mas tem um sentido poético que é muito legal. E após o momento das lutas protocolares, a gente chega no auge do arco, quando o Koza chega até o Palácio Real, e lá ele encontra o Crocodile, o rei numa péssima situação, e a Vivi grita pra ele o que está acontecendo. O próprio Crocodile não se importa mais em esconder a verdade pra ele, e o Koza volta pra cidade, ergue bandeira branca, e a gente entende por que o Crocodile não se importava mais. Do Koza saber a verdade e tentar falar para os seus homens ou não. Havia membros da Baroque Works infiltrados, tanto no exército real quanto nos membros da rebelião. Então, como a guerra já tinha começado, fazer com que os homens lutassem até a morte era algo muito fácil de se fazer. Esse é o grande desafio emocional desse arco, pois com o Koza morto, não existe mais parar a guerra. E isso é muito mais forte do que qualquer situação que a gente já viu até agora na obra. Os nossos personagens parecem pequenos demais nessa situação. Eles conseguem resolver muita situação diferente com suas habilidades, mas fazer uma guerra em curso parar, isso é muito além do que eles sabem fazer. E é interessante a gente sentir que os nossos personagens são impotentes, mesmo com todos eles saindo vitoriosos de suas batalhas individuais. Eles venceram os membros mais poderosos da Baroque Works, parabéns. Mas a situação é muito mais complexa do que isso. A situação é muito mais complexa do que uma luta individual. E num cenário tão desesperançoso, num momento tão escuro, o Luffy finalmente chega sendo trazido pelo Pel, um dos guarda-costas do rei. E o Luffy chega com um barrilzão de água junto, porque ele percebeu na primeira luta contra o Crocodile que quando ele estava cheio do sangue do Luffy nas mãos, ele não conseguiu se transformar em areia, pois ele precisa estar seco. Luffy, meu mano, 10 de 10. Genial. Até peço perdão por ter te criticado mais cedo. Finalmente, essa luta ganha a atração que merece. O Luffy impede igualdade contra o Crocodile. O Luffy derrota o Crocodile em uma cena poderosíssima, pois o rei vê esse menino que ele nem conhece, dando a vida dele para vencer o inimigo que quer destruir Alabasta. Mas ainda tem a bomba, né? Porque o Crocodile pensa em tudo, né? Me incomoda novamente o nível de preparo do mano. Mas a bomba em si é bem interessante, pois é mais uma coisa que faz os nossos personagens terem que se mexer. A gente tem uma cena de parceria entre os personagens sensacional, com todo mundo usando o seu máximo para catapultar a Vivi pra cima, até o topo da torre do relógio onde estava a bomba, que seria lançada na praça central da cidade. Cada um se jogando pro chão para dar impulso para ela, até que mesmo conseguindo destruir o pavio do canhão, a bomba tinha um maldito timer e a detonação era inevitável. Neste momento aparece o Pel. O Pel, que é um dos personagens secundários, com poucos momentos, mas ele é sempre muito interessante. E ele se sacrifica por Alabasta, voando com a bomba até os céus. Mais do que lutar, eu vou proteger. É diferente? O objetivo é diferente. E aqui é o primeiro grande momento que o maior defeito de One Piece salta na frente da tela. A falta de consequência dos arcos. A gente tem toda uma construção para a morte do Pel, mas no final ele fica vivo de alguma forma. A última cena do episódio em Alabasta é literalmente ele vendo a própria lápide. Por que deixar o personagem vivo? E assim, esse é o início de um assunto que eu posso abordar com muito mais calma no vídeo próprio, se for do interesse. Mas eu sinto que Game of Thrones colocou na cabeça das pessoas que quanto mais personagens morrendo, melhor será uma obra. E não. Simplesmente não. O penúltimo episódio de Game of Thrones, inclusive, The Bells, não faço a menor ideia como eu lembrei isso de cabeça, deve ser o trauma. É um episódio que morrem uns 10 personagens. E mesmo assim é péssimo. Uma obra não é melhor e nem mais corajosa apenas porque ela mata seus personagens, ok? E sim, eu coloco coragem nesse balaio, porque talvez pareça o mais corajoso possível matar um personagem, certo? De alguma forma, é mesmo. Mas pense como existem obras em que deixar o personagem vivo para lidar com as consequências do que aconteceu, para ser obrigado a continuar vivo, para ser obrigado a continuar vivendo, é muito mais pesado e mais sério do que se o personagem tivesse morrido. O exemplo rápido é claro que é Senhor dos Anéis. Spoilers de Senhor dos Anéis. O Frodo fica vivo. Eu acho ordens de grandeza mais corajoso manter o Frodo vivo do que matá-lo depois de todo o inferno que ele passou. Obrigá-lo a continuar vivo depois de tudo
depois de desenvolver um trauma gigantesco. Isso é muito, muito forte. Por isso que nem toda morte de personagem é necessária. Agora, o que eu reprovo é você construir todo o caminho, criar um pico, criar um clímax emocional pra morte de um personagem, para você reverter isso sem nenhuma explicação prática no roteiro. Para você simplesmente dizer, tá vivo. Lembra o Garan que morreu lá no comecinho? Ele aparece vivo por qualquer motivo. Sem mais nem menos, a gente nem sabe como que ele sobreviveu. Eu não acho que o Pell precisava morrer, mas toda a construção para o sacrifício dele, que foi tão forte, tão bonito, eu fiquei completamente emocionado, tudo isso é completamente jogado pela janela. Se a obra tem a audácia de dizer que, na verdade, ele não morreu. O próprio Koza não morre, sendo que enterraram um monte de bala nas costas dele, e a gente não vê ele sendo prontamente atendido por um médico, cenas e mais cenas intercortando os momentos de ação com o Koza sendo atendido. Não. Então, infelizmente, esse é um grande defeito da obra. Não estraga a experiência. Eu ainda acho One Piece muito bom. E Alabasta é um excelente arco, mas este é sim um defeito terrível, que eu só estou disposto a passar pano por já estar adorando a obra até aqui. Mas assim como a cena do Pell foi belíssima, a cena que vem a seguir tem um poder estrondoso. Com a explosão da bomba nos céus, chove em Alabasta pela primeira vez em 3 anos, e é com as gotas de chuva esfriando o corpo dos homens que eles param por um instante, e isso é o bastante para que a voz da Vivi, que está gritando na torre do relógio, chegue até eles. E é com a Vivi conseguindo chegar até os corações do povo de Alabasta que a guerra acaba. Isso é muito, muito forte, muito simbólico. Porque naquele momento, de fato, se você perguntasse para qualquer um ali por que eles ainda estavam lutando, eles provavelmente esbravejariam qualquer coisa, mas ninguém sabe mais explicar de fato por que a guerra ainda persiste. Guerras eventualmente perdem o propósito, e tudo que nós temos são pessoas comuns enfrentando pessoas comuns. Com o Crocodile derrotado, a bomba evitada e a guerra finalizada, finalmente Alabasta conquista com muito suor, com muita água da chuva, tempos de paz. Tempos de paz marcados pela volta da chuva que seu povo tanto, tanto precisava. Porque o pesadelo já chegou ao fim. Eu lhe agradeço. Eu gosto muito como este arco trouxe uma história com um escopo maior, uma trama política que mostra como os nossos personagens são pequenos perante a situação calamitosa de um país, ao mesmo tempo que a Baroque Works e o Crocodile são interessantes. É muito legal ver o bando enfrentando uma organização com centenas de membros, por mais que a gente saiba que apenas os mais fortes representavam algum desafio real, né? E o Crocodile é um vilão bem simples, funcional e direto ao ponto, no sentido que ele é só um cara malvado, muito inteligente, que tomou o tempo que precisou para elaborar e executar esse plano. Mas, novamente, o grande vilão, o que mais se destacou de longe desse arco todo foi o Bon Clay. Mesmo antes do final do arco, porque tem toda uma situação ali pro bando conseguir ir embora de Alabasta, pois era sabido por parte da marinha de que eles estavam ali. Então eles fizeram toda uma operação para que eles conseguissem fugir de Alabasta. Inclusive o Bon Clay liga pra eles e fala que ele tá tomando conta do Going Merry pra eles. Eles literalmente vão até o Going Merry e ele só tava ali mesmo, cuidando do barco, como ele disse, ele só queria uma carona. Até que ele encontra depois a tripulação dele e até ajuda o pessoal a conseguir se livrar da marinha. O Bon Clay é 10 de 10, pelo amor de Deus. E aí a gente chega na grande cena de todo esse trecho pra mim. E quando eu digo todo esse trecho, eu me refiro ao arco de Alabasta como um todo, que é quando eles estão com a marinha seguindo eles vão mais rápido que eles conseguem até o ponto de encontro que eles combinaram com a Vivi, pois até então havia uma tensão, havia uma dúvida, né? Talvez ela viesse com a gente, talvez ela se tornasse um membro oficial dos Chapéus de Palha. E como ela tinha um discurso para fazer para todo o reino, ela vai até o ponto de encontro para se despedir do pessoal, com o Igaran fantasiado de Vivi perante a população em Alubarna, e ela usa um caracol para transmitir a fala dela para todo o país, enquanto ela discursa olhando para os Chapéus de Palha. Em algum momento ela deixa claro o carinho que ela sente por eles, e ela pergunta se eles ainda serão amigos no futuro, mas a Nami percebe que tem navios da marinha se aproximando, a gente vê do ponto de vista deles, Vivi
Nami tá ali, ela tá falando com os chapéus de palha. O que tá acontecendo? E a Nami percebe que se eles demonstrassem amizade com a Marinha observando, isso poderia acarretar em problemas sérios, tanto para Vivi quanto para Alabasta como um todo, por ser aliada de piratas. Então, ao invés deles gritarem de volta que é lógico que ela sempre vai ser bem-vinda, de que eles sempre serão amigos, eles simplesmente se posicionam de costas a ela e levantam os seus braços esquerdos, mostrando para ela o símbolo da amizade que eles haviam feito durante a guerra para não serem enganados pelo Bon Clay. O símbolo que tinha antes uma função prática, prevenir uma emboscada de um dos membros da Baroque Works, se tornou um símbolo de amizade. E essa cena no anime é muito espetacular, pois começa uma chuva de tiros de canhão na direção deles, e eles se mantêm mais um tempo na pose para dar tempo da Vivi entender o recado. Então, de maneira arrebatadora, o Yar começa a tocar e não tem coração que aguenta. Eu acho essa a segunda melhor cena de One Piece até aqui, só não ganha ainda da cena do Luffy colocando o chapéu de palha na cabeça da Nami. E óbvio que em terceiro lugar, com as flores de cerejeira chovendo. O que faz o último episódio aqui em Alabasta perder força é a forma que a Robin entra no bando. Foi um capataz do Crocodile durante o arco todo, mas ela teve poucos momentos, né? Ela até teve lutas interessantes, mas ela nunca chamou muita atenção pra si, e ela simplesmente invade o barco deles e explica a eles que o propósito da vida dela tinha acabado, pois ela sabe ler os poneglifos. O conceito dos poneglifos é explicado muito vagamente nesse arco. A Robin diz que ela quer saber a história antiga desse mundo, através da leitura dos poneglifos. O que isso exatamente quer dizer ainda é bem vago, na minha opinião. Mas depois do poneglifo de Alubarna, ela havia literalmente desistido de sua vida. Bom, bem dramática na minha opinião. Já que ela literalmente não morreu, pois o Luffy a salvou mesmo a seu contragosto, era obrigação dele deixá-la embarcar. Todo mundo acha isso super esquisito, é um clima meio meh. Eu achei essa introdução dela realmente muito anticlimática, principalmente tendo em vista de que a gente acabou de se despedir da Vivi, uma personagem que é um poço de carisma, e aí fica um estranho contraste, sabe? A personagem que a gente queria que entrasse pro bando, a personagem que acabou entrando. Eu sei que daqui 1 ou 2 vídeos eu vou falar que eu tava completamente errado, eu vou falar que eu amo a Nico Robin, eu aposto, eu tenho certeza disso. Eu sou super coração mole também, então é muito fácil me conquistar. Mas nesse momento, no final do arco de Alabasta, ela parece realmente só jogada. Talvez seja esse o propósito do Oda? Talvez, mas só uma maneira de eu descobrir. E assim a gente chega no final do arco de Alabasta, um arco que me ajudou muito a entender o porquê as pessoas gostam tanto de One Piece. Eu já tava gostando bastante lá em East Blue, mas ao final de Alabasta eu tô completamente obcecado. Mesmo os momentos baixos, como as mortes safadas que são revertidas, são bem facilmente esquecidas pra mim, diante de tudo de bom que esse anime consegue oferecer. E agora eu quero saber de você, esse vídeo ficou gigantesco? Então, por favor, eu peço muito de coração que você deixe o seu like, que você comente aí embaixo qual a sua opinião sobre tudo esse arco, qual a sua opinião sobre vários dos muitos assuntos que eu trouxe aqui nesse vídeo. Se você puder mandar esse vídeo para um amigo, você de coração não faz a menor ideia o quão você me ajuda aqui. Quero que essa série chegue no final e eu quero que esse canal dure muito mais tempo, beleza? Manda textão aí embaixo que eu vou adorar responder. Bora conversar sobre Alabasta. E até o nosso encontro em Skypiea. Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Muito obrigado.